Os irmãos e as irmãs podem assentar-se e, por gentileza, abram suas Bíblias no livro de Juízes. Juízes capítulo 9. Juízes capítulo 9. Juízes capítulo 9. Versículos 7 a 15. Farei um recorte no texto, versículos 7 a 15. Todos já abriram? Amém? Gostaria de fazer um pedido amavelmente. Podemos ir hoje o nosso culto até meia-noite? Nós podemos ir até as 8h10 hoje. Os que concordam, digam amém. Então, 8h10 nós vamos encerrar, tá bom? Juízes capítulo 9, versículos 7 a 15. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhe respondeu: deixarei eu meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Senhor, muito obrigado por tudo que já ocorreu aqui nesta noite. Mas nós clamamos que o Seu Espírito paire nesse lugar, ilumine nossas mentes, nossos corações, e fale conosco, para a Sua glória e o Seu louvor, em nome de Jesus, amém. Para o triunfo do mal, basta que os homens bons fiquem de braços cruzados. Esta é uma frase célebre de Edmund Burke, que foi um filósofo que influenciou uma sociedade com pensamentos relevantes. Ele disse: para o triunfo do mal, basta que os homens bons fiquem de braços cruzados. E derivado desta argumentação de Edmund Burke, muitas pessoas usam várias frases de efeito hoje sobre isso. Quando os bons se omitem, o mal prevalece. Mas o fato é de que esta ideia é um chamamento
a igreja do Senhor a se envolver, se comprometer com o reino de Deus e com a nação onde nós estamos inseridos. O apólogo de Jotão, ou seja, a parábola de Jotão, não dá para ser compreendida de maneira clara, cristalina, se nós não fizermos uma análise do contexto, da história que antecede, que começa com um juiz importantíssimo na vida do povo de Israel. Esse juiz chama-se Gideão. Gideão foi levantado num tempo para ser o libertador, ser instrumento de libertação de Israel por causa da opressão dos midianitas. Os midianitas eram um povo extremamente, podemos dizer, perigoso, podemos dizer que gostava de expoliar nações, e no caso específico de Israel, eles tinham um foco muito claro. Ano após ano, eles desciam e entravam em Israel para saquear a colheita de Israel e enfraquecer Israel. Havia uma estrutura bélica fortíssima pelos midianitas, e por causa disso, os israelitas temiam os midianitas, principalmente porque os israelitas estavam vivendo um tempo também de apostasia, ou seja, rejeitando a palavra de Deus, o Deus de Israel, e também uma vida de idolatria, porque adoravam outros ídolos. E nesse sentido, esse povo já frágil se assombrava por causa dos midianitas. Gideão também tinha os seus medos. É tanto de que quando Deus o chamou, ele estava malhando trigo no lagar. Malhar trigo, debulhar trigo, não era feito num lagar, porque o lagar era um lugar de pisar uvas, de pisar para gerar o vinho. Mas aquele lugar era um lugar escondido, e Gideão estava malhando trigo por causa do receio dos midianitas, assim como o povo de Israel. E Deus vai e fala diretamente com Gideão. E é interessante porque Gideão é visto por Deus de uma maneira diferente de como ele se via. Gideão, com os seus medos, suas limitações, os seus assombros, ouve a palavra de Deus, ouve o Senhor, quando o Senhor olha para ele e diz: Gideão, dispõe-te, luta contra os midianitas, porque você é um homem valente. Gideão olhou e disse: eu? Valente? Estou malhando trigo neste lugar, o Senhor não sabe por quê? Não, Senhor, eu não tenho essa força, eu não tenho essa ousadia, eu não tenho esta coragem. A Bíblia diz que o Senhor enfatiza dizendo: você vai ser instrumento de libertação, porque você é um homem valente. Sabe, irmãos, muitas vezes nós nos assombramos diante das lutas, muitas vezes nós nos assombramos diante dos grandes desafios, muitas vezes ficamos com medo e nos vemos como pessoas como aqueles que, ao perceber, os espias, ao perceber a terra de Canaã, se viam como gafanhotos, se viam como pessoas incapazes de prevalecer contra as forças do inimigo, contra o levante do inimigo. Mas o que é importante na nossa caminhada é Deus não nos vê como muitas vezes nós nos vemos. Deus nos vê diferentemente. Eu não sei qual é a sua luta, não sei qual é a sua batalha, e não sei qual é o seu sofrimento, não sei qual é o medo ou o assombro que assola a sua alma, mas uma coisa eu quero dizer para você:
Se você está se vendo assim, Deus não vê você assim. Deus está dizendo para você que você é um homem, que você é uma mulher valente. E Gideão, tomado por esta palavra de Deus, ele se levanta e começa a consagrar o Senhor, começa a adorar o Senhor. E a primeira atitude que ele faz é derrubar os postes ídolos do seu pai Joás. Ele derruba todos os ídolos. E diz a Bíblia que no outro dia o povo ficou com raiva de Gideão e questionou Joás por que o seu filho tinha feito aquilo. Esta foi a primeira atitude que Gideão fez: derrubar os postes ídolos que estavam na casa do seu pai, e também derrubar os postes ídolos que estavam nos outeiros das montanhas de Israel. E assim este homem é levantado. Mas Gideão é Gideão. Mesmo com todo esse espírito de ousadia, de coragem, de força para lutar e para guerrear contra os midianitas e contra a idolatria do povo, a Bíblia diz que Gideão é convocado pelo Senhor agora, não somente para confrontar toda a idolatria de Israel, mas para lutar contra os midianitas. Cerca de 135 homens de batalha, prontos para atacar, prontos para expoliar, prontos para destruir e saquear Israel. E diz o texto sagrado, que Gideão, por ser Gideão, disse: Senhor, se o Senhor deseja mesmo que eu vá guerrear, aqui está uma lã. E colocou uma lã num lugar onde havia também uma terra e relva, ou seja, gramas. E disse: Senhor, se o Senhor deseja que eu vá lutar, caia orvalho somente nesse velo de lã, e que em torno fique tudo enxuto, seco. E aí caiu o orvalho somente sobre o velo de lã, somente sobre a lã. E o texto diz que Gideão observa aquilo e fica perplexo. Mas Gideão é Gideão. Mesmo com o espírito de ousadia, vem os medos. Nós somos assim muitas vezes. Nós temos arroubos de coragem, de força, de ânimo para enfrentar determinadas coisas, mas depois a gente pergunta: fui eu mesmo que fiz isso? Será que eu consigo fazer outras coisas, outras proezas? E aí Gideão diz: Senhor, se o Senhor quer mesmo que eu vá batalhar contra os midianitas, agora, Senhor, que o orvalho caia em torno do velo de lã, e aí, Senhor, o velo de lã fique completamente enxuto. No outro dia, o que aconteceu? O que aconteceu, irmãos? Tudo em volta estava o quê? O quê, irmãos? Molhado, e o velo de lã enxuto. Gideão disse: então, Senhor, eu vou para a batalha. Eu não sei se você já tem provado Deus nessa dimensão, mas o fato é que Gideão vai para a batalha, levanta 32 mil homens para guerrear com 135 midianitas, 135 mil. E o Senhor então diz: convoca o povo, e Gideão convoca o povo. Chegam os 32 homens para a batalha, das tribos de Israel, e a Bíblia diz que o Senhor fala para ele: Gideão, é muita gente. Gideão diz: meu Deus, o que é isso? De novo, Senhor, é muita gente. Faz o seguinte, dispensa quem é tímido, quem está com receio, quem está com medo. Irmãos, nessa conversa, 22 mil pessoas, 22 mil disseram: estou indo para casa. Ficaram 10 mil. E Gideão disse: agora, Senhor, ainda há tempo, a batalha é grandiosa, tem 135 mil aproximadamente midianitas, nós vamos vencer, nós vamos pelejar, porque o Senhor é conosco. O Senhor disse: olha, tem muita gente ainda. Porque se você for com 10 mil, você pode achar que é pela força sua e do povo que venceu esta batalha. Faz o seguinte: põe o povo para beber água.
Quem estiver tomando água que nem cachorrinho, lambendo com a língua a água, essa gente fica. Irmão, de 10.000, só 300 ficaram. Gideão disse: Senhor, a casa caiu. A casa caiu. E com 300 homens, diz o texto bíblico, que Gideão venceu os midianitas. Eles bateram em retiradas, eles foram totalmente destruídos pelo Senhor, e essa era a palavra destes homens quando eles foram guerrear: pelo Senhor e por Gideão, vamos à batalha. E o inimigo bateu em retirada. Que algo extraordinário. Às vezes essas forças do mal, as lutas que vêm sobre nós, olhamos e falamos: isso é intransponível, isto é impossível, isso não dá para fazer, porque eu sou só diante de tantas lutas e diante de tantos obstáculos e diante dos inimigos que têm se levantado contra a minha vida. Mas não esqueça de uma coisa: você mais Deus sempre será a maioria. Você mais Deus, na soma divina, sempre será a maioria. O povo fica estarrecido, o povo fica perplexo, e diz as Escrituras que esse povo então diz: Gideão, domina sobre nós. No hebraico, reina sobre nós. Assuma você e a sua geração e os seus filhos, e reine sobre nós. Gideão é Gideão. E nesse momento Gideão disse: não, eu não vou dominar sobre vocês, eu não vou reinar sobre vocês, nem eu e nem os meus filhos. Nós vamos para casa, nós vamos ficar em Ofra, nós não vamos liderar Israel. Diz a Bíblia que abriu-se um vácuo de poder, abriu-se uma vacância de autoridade e poder em Israel, e por causa disso, o povo ficou sem referência espiritual. E por ter ficado sem referência espiritual, surgiu no meio dessa geração um homem chamado Abimeleque, que era filho de Jerubaal, ou seja, de Gideão, filho de uma concubina, e o seu pai, Gideão, israelita, sua mãe, siquemita, de Siquém. E ele então se aproxima do povo de Siquém e diz: eu sou sangue do sangue de vocês e carne da carne de vocês. Os outros não têm essa herança. Os outros 69 filhos de Gideão não têm esta herança. Então, eu posso reinar sobre vocês. E ele encantou o povo de Israel. O povo de Israel então disse: nós queremos você como nosso rei. O povo de Siquém disse: reina sobre nós, domina sobre nós. E ele então levanta um dinheiro, levanta alguns algozes, parceiros com atitudes malignas, e vão à casa de Gideão, que já tinha falecido, e mata 69 irmãos para reinar sobre Israel, sobre Siquém. Setenta filhos, mata 69 e sobra um, conhecido como Jotão. E no dia da coroação de Abimeleque, diante do Monte Gerizim, diz a Bíblia
que enquanto Abimeleque estava passando pelo processo de coroação, Jotão sobe no monte e lança este apólogo que nós lemos aqui. Ele diz: ouvi, povo de Israel, povo de Siquém, e conta a parábola das árvores, a história das árvores, dizendo de que as árvores chamou para governar, para dominar, para reinar sobre si a oliveira, a figueira e a videira. E diz a Bíblia que todas estas árvores frondosas, capazes de produzir algo maravilhoso sobre Israel, porque simboliza todo o processo econômico, processo de crescimento, processo de sustento da economia da época de Israel. Todas estas árvores, diz a Bíblia, que elas se omitem, elas não querem pairar sobre as outras árvores, e por causa disso, diz o Senhor, que as árvores vão em direção ao espinheiro, a erva daninha, parasitária, e dizem: reina sobre nós. E o espinheiro diz: se vocês me ungir, se vocês desejarem que eu faça sombra sobre vocês, então eu farei sombra sobre vocês. E esse espinheiro é conhecido como Abimeleque. E Abimeleque, coroado, assume o papel daqueles que deveriam exercer o seu papel dentro de Israel. Por isso, o tema da nossa mensagem hoje é: quando reina o espinheiro? O que acontece quando reina o espinheiro? Duas razões importantes que esse texto me chama a atenção. Uma está em Juízes 8, 22. Por favor, 8, 22. Juízes 8, 22. Diz assim a palavra do Senhor: então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. A primeira razão que eu entendo nesse texto que o espinheiro pode reinar é quando há omissão dos chamados por Deus. Quando há uma omissão daqueles que foram chamados pelo Senhor para servir ao Senhor, para estar fazendo a diferença na obra do Senhor e na sociedade que ele está inserido, quando ele se omite, é nesse momento que o espinheiro reina. Gideão disse: eu não vou reinar, eu não vou dominar sobre vocês. E nesse momento, nessa vacância, nesse intervalo, nesse interstício, nesse vazio, é que exatamente aqueles que são os espinheiros assumem o papel. E aqui tem algo importante: muitas pessoas da nossa igreja foram alcançadas através da sua vida. Muitos hoje estão aqui ávidos pela palavra de Deus. De 1.600 pessoas que vão estar no café, que desejam estar no café, 800 pessoas já disseram, antes mesmo do café: eu quero estudar a Bíblia. Irmão e irmã, se eu e você, que somos discípulos de Cristo, nos omitirmos nesse processo, o espinheiro vai reinar, e aquela semente que foi lançada em terra boa pode não prosperar por causa de mim e de você. Numa terra, porque terra boa mesmo frutifica a 30, a 100, a 60, a 100 por um. Sabe por que a nossa geração está alheia e à parte em relação ao que está acontecendo no nosso Brasil? Sabe por que nós, como
cidadãos do reino de Deus, com discernimento espiritual, visualizando toda a injustiça. Se nós não nos posicionarmos contra a injustiça, o espinheiro vai continuar reinando na nossa nação. E Deus levantou esta igreja, você e as igrejas do Senhor, que temem ao Senhor, para realmente dizer: espinheiro, você não tem vez neste lugar, porque quem reina neste lugar é o Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Segundo aspecto importante desse texto, segunda razão, quando reina o espinheiro, quando há ausência de referência espiritual, versículo 32, por favor, do capítulo 8 diz: faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra, dos Abiezritas. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins e puseram Baal-berite por Deus. Gideão morre, e esse povo sem referência espiritual voltam a adorar Baal-berite, o Deus Baal. Os Baalins, os sacerdotes, começaram novamente a submeter a toda apostasia e idolatria, porque perderam a referência espiritual. Meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor tem soprado o seu Espírito na nossa igreja, mas lembre-se, não só os pastores, não somente os diáconos, mas os líderes de ministérios, os líderes de grupos familiares, os líderes de sociedades internas, você que é membro da igreja e que serve ao Senhor no anonimato, mas ama o Senhor, se nós nos omitirmos e nós não estivermos juntos como comunidade e referência espiritual, alguém vai reinar. Porque se tem alguém interessado em impedir que essas pessoas conheçam a Deus e cresçam no conhecimento do Senhor, são as forças do mal. Mas nós cremos pela fé que Deus levantou uma geração de jovens, adolescentes, de crianças dessa igreja, adultos dessa igreja, para declarar e nunca esquecer que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Jamais. Mas é preciso olharmos para as referências espirituais. E as referências espirituais estão aqui para ministrar na vida dessa geração. Irmãos, eu creio que depois dessa mensagem, eu estou sendo compelido a chegar e falar assim: eu quero ajudar. Eu quero ajudar. Essas duas razões são importantíssimas. Agora, quais são as consequências do reinado do espinheiro? Quais são as consequências? Primeiro, o nome de Deus é aviltado, ou seja, desonrado. As consequências de um espinheiro reinando no meio do povo é que o nome de Deus é aviltado, ou seja, é desonrado. Esse texto é maravilhoso. Versículo 33 do capítulo 8 diz assim: morto Gideão, tornaram-se a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins e puseram Baal-berite por Deus. Irmãos, nós vamos permitir isso? Nós vamos permitir que as pessoas continuem na idolatria? E eu não estou falando de idolatria só de imagem, escultura, eu estou falando de idolatria de gente que coloca o dinheiro como primazia na sua vida, que coloca os prazeres da vida como primazia da sua vida, que colocam o sexo como primazia da sua vida, que coloca a bebida como algo primário na sua vida, que coloca uma vida de entrega às coisas do mundo, a night da vida, aos bares da vida, como algo primário na sua vida. Isso são deuses, isso é idolatria. Queridos, Deus está olhando e disciplinando e demonstrando, não foi o povo cananeu, não era a mensagem para ele, era para Israel. Então, é muito simples quando nós falamos que idolatria é apenas adoração a imagem e esculturas.
Idolatria é muito mais do que isso, é tudo que eu coloco acima de Deus e tenho isso como um Deus na minha vida. E esse texto está falando sobre isso. Está dizendo que o povo de Israel começou novamente a adorar, após a morte de Gedeão, Baal. Segundo aspecto dessas consequências é o nome do Senhor ser esquecido. O nome do Senhor ser esquecido. Versículo 34 diz assim, do capítulo 8: os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor. Eles não se lembraram. Quando a gente olha para a Europa e vê a Europa secularizada, completamente distante de Deus, fria, calculista, os templos dos grandes avivamentos na Inglaterra, na Escócia e nos Países Baixos, hoje são transformados em mesquitas, em bares, em museus, algo que foi palco de um grande mover de Deus, onde as pessoas não comportavam dentro daquelas estruturas, por isso se faziam outros templos menores ali, para as pessoas frequentarem, porque era uma explosão de avivamento acontecendo naquele lugar. E quando a gente vê hoje, esse povo esqueceu de Deus, não se lembram mais de Deus. Isso pode acontecer conosco também. Isso pode acontecer com a nossa geração. Esquecer do Senhor, dos feitos do Senhor. Trago à memória o que está acontecendo hoje na Igreja Presbiteriana de Manaus e adjacências. Trago à memória o que Deus está fazendo na vida de gente sendo tocada, ministrada pelo poder de Deus. Trago à memória as pessoas que estão sendo alcançadas, os ribeirinhos da nossa igreja, as igrejas indígenas. Hoje eu ouvi uma imagem linda, toda uma etnia adorando a Deus, louvando a Deus. É algo assombroso que está acontecendo. Na periferia da nossa cidade, pessoas neste momento estão cultuando ao Senhor, no meio da bala, no meio das dificuldades mais grandiosas. Trago essa memória e não esqueçam nunca de que tudo isso está acontecendo por causa do Senhor. Do Senhor. Gravem isso. 2018, o ano do despertamento espiritual na Igreja Presbiteriana de Manaus. Assim como no passado tantos avivamentos, tantos despertamentos já ocorreu aqui, Deus tem um olhar gracioso para com a nossa igreja. Irmãos e irmãs, lembremos disso e não nos esqueçamos do que o profeta disse: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O que nos dá esperança não não são os nossos bolsos cheios de dinheiro. O que nos dá esperança não é simplesmente eu viver uma vida de prostituição, de um gozo momentâneo e no outro dia com um vazio profundo na minha alma. O que me dá esperança é o Senhor, porque o Senhor é a esperança da sua casa, o Senhor é a esperança da sua vida, o Senhor é a esperança para essa geração perdida, é o Senhor. Por isso diz a palavra de Deus: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Coisa maravilhosa, coisa linda. Qual é a posição então, irmãos e irmãs, que nós devemos tomar contra o reinado do espinheiro? Nós vimos as consequências, vimos também as razões, mas qual é a posição contra o reinado do espinheiro? O que aconteceu? Como que a gente tem que proceder? Se esse apólogo tem esta palavra profética, esse anúncio de dizer que o espinheiro assumiu o papel por causa da omissão da oliveira, da figueira e da videira, então, qual é a nossa posição? Porque eu e você não somos espinheiros. Nós não somos espinheiros. Aqui tem videira, aqui tem figueira,
aqui tem oliveira. Esse lugar está cheio da presença de Deus e de homens e mulheres de Deus, pecadores, mas que amam o Senhor. Então qual é a nossa posição? Abra a sua Bíblia em 1 de Pedro capítulo 2, a nossa posição, 1 de Pedro capítulo 2, estou concluindo esta mensagem, 1 de Pedro, lá no final da Bíblia, capítulo 2, de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Podemos ler juntos, queridos? Leiamos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o que Deus nos fez? Deus nos fez raça eleita. Eu não merecia, você não merecia, mas o Senhor olhou para você com seu amor e elegeu você antes da fundação do mundo para ser uma raça eleita do Senhor. Então ninguém pode lhe acusar, o inimigo não pode decretar a sua falência, o seu fracasso, a sua falta de percepção de quem você é, porque você é raça eleita, ou seja, você faz parte de um povo que foi eleito pelo Senhor, que foi guardado pelo Senhor para fazer a obra do Senhor. Segundo aspecto importante, você é sacerdote real, sacerdócio real. Que coisa linda é essa? Ser um sacerdote real, ser uma sacerdotisa real. Coisa extraordinária é essa? Se tem uma doutrina que nós precisamos lembrar na igreja presbiteriana, é o sacerdócio universal dos crentes. Irmãos e irmãs, não é só responsabilidade do pastor, não é só a responsabilidade daquele que está pregando aqui. Hoje eu vi aqui uma irmã querida, amada, aqui olhando para vocês, eu tenho dúvida que ela estava completamente nervosa, mas ela estava aqui, dizendo, esta pessoa falou do amor de Deus para mim, me discipulou, cuidou da minha vida porque ela me amou. Me amou. Você é eleita do Senhor. Você foi chamado para ser um propagador da graça de Deus. Criança, você foi chamada para ser um servo de Deus. E ele fez assim para mim, ó. Estou dentro, pastor. Conta comigo. O texto continua. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Nação santa, separado para o Senhor e povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabe o que Deus fez com você e comigo? Ele olhou assim para você, viu você dentro de um lote, ele pegou uma placa e colocou assim, propriedade minha. Você é do Senhor. Você pode estar enfrentando luta, batalha, mas você é do Senhor. Você pode estar vivendo um momento difícil na sua família, mas não esqueça, você é propriedade exclusiva de Deus. O inimigo não tem poder sobre a sua vida. Aquele que é nascido de Deus, segundo João, no capítulo 1, diz, capítulo 5, versículo 18 e 19, diz, aquele que é nascido de Deus, o inimigo não lhe toca. Ele não tem poder sobre a sua vida, ele não tem poder sobre a sua família, ele não tem poder mais sobre a sua história, porque sua história é uma história de vida lavada pelo sangue do Cordeiro. Você é propriedade de Deus. O inimigo não tem poder de possessividade e nem de propriedade sobre a sua vida, porque você é de Deus. Você é de Deus. Se Deus nos fez isso na nossa vida,
Para quê? Para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não foi chamado e nem chamada para viver sob o prisma das trevas. Você agora é sal da terra, é luz do mundo, no sentido de que esse Cristo maravilhoso, que é o Senhor que ilumina e que resplandece sobre nós, você então agora está sendo chamado para reluzir a glória de Deus. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para proclamar, e a palavra proclamar é evangelho, ou seja, anunciar as boas novas. Você foi chamado para anunciar, para proclamar, para falar do amor de Deus. Igreja Presbiteriana de Manaus, nós vamos sair daqui hoje dizendo o seguinte: a minha casa, os meus amigos vão conhecer Jesus através da minha vida. Eu creio, porque está escrito: crê no Senhor Jesus, tu e tua casa, e serás salvo. Tu e tua casa, toda casa, para a glória de Deus. O espinheiro jamais reinará quando os homens e mulheres de Deus se colocam na brecha e dizem e reafirmam sempre que nós somos uma geração eleita, sacerdotes e sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. E nesse sentido, nós podemos declarar que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, queridos. Nós vamos orar. Eu quero que você saia daqui declarando, mesmo que por mais que o espinheiro tente fazer sombra, ele jamais fará sombra sobre a sua vida, jamais. Primeiro, porque ele não dá sombra mesmo, e segundo, porque você tem uma sombra maravilhosa sobre a sua vida. Jesus Cristo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Senhor, abençoe o teu povo aqui, abençoe o teu povo, Senhor, move com teu Espírito Santo, e que saímos daqui, ó Deus, com uma voz profética da igreja, que saímos daqui, ó Deus, vivendo esta dimensão espiritual, que saímos daqui, ó Deus, declarando: espinheiro, você não tem poder sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, e nem sobre esta nação, por mais que você tente, porque quem reina acima de tudo e sobre tudo é o Senhor. É o Senhor. Por isso, Deus, edifica-nos hoje, que saímos daqui renovados pelo Senhor, com a bênção do Senhor, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as eternas e ternas consolações do Santo Espírito de Deus pouse sobre os meus irmãos e minhas irmãs hoje e para todos sempre. Amém. 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 Podemos aplaudir o nome santo, santo, santo do Senhor. Louvado seja Deus. Deus abençoe sua vida e tenha uma semana de vitória.